Depois de uma longa viagem pelo mar, Paulo estava a caminho de Roma, como um prisioneiro. Ele já tinha avisado a tripulação de que a viagem seria perigosa, mas ninguém deu ouvidos a ele. E de fato, uma tempestade terrível os atingiu, arrastando o navio por dias. Os marinheiros perderam o controle, o desespero tomou conta e parecia que todos morreriam no mar. Mas em meio ao caos, Paulo recebeu uma visão de Deus. Ninguém perderia a vida, apenas o navio os perderia. Com essa certeza, ele encorajou a tripulação. E assim aconteceu, o navio encalhou perto de uma ilha chamada Malta e se despedaçou, mas todos chegaram à terra firme. Alguns nadando, outros agarrados a pedaços do navio. Os habitantes da ilha os receberam, acendendo uma fogueira para que se aquecessem, pois fazia frio e chovia. Paulo, disposto a ajudar, começou a juntar gravetos para alimentar o fogo. Mas no meio da madeira, uma cobra venenosa, fugindo do calor, se prendeu à sua mão. Os habitantes da ilha ficaram chocados. Diziam uns aos outros: esse homem deve ser um assassino. Ele escapou do mar, mas a justiça não deixa ele viver. O ser humano, como sempre, tirando conclusões precipitadas, sem conhecer a história. Eles esperavam que a qualquer momento Paulo começasse a inchar ou caísse morto. Mas ele simplesmente sacudiu a cobra no fogo e seguiu como se nada tivesse acontecido. O tempo passou e nada aconteceu com ele. Então as pessoas mudaram de ideia. Esse homem não pode ser comum, ele deve ser um deus. Esse Paulo não era um deus, mas servia ao Deus vivo, aquele que o protegia e tinha planos muito maiores para ele. E como sempre, Deus tem um propósito em todas as coisas. Não há registros na Bíblia que indiquem que os habitantes da ilha de Malta já tivessem ouvido falar de Jesus antes da chegada de Paulo. O fato de eles primeiro acharem que Paulo era um assassino punido pelo destino e depois mudarem de opinião para crer que ele era um deus, sugere que seguiam crenças pagãs. Porém, depois desse episódio da cobra, Paulo ficou alguns meses na ilha, curou muitas pessoas e certamente ele anunciou o evangelho ali. Esse pode ter sido o início da pregação da fé cristã em Malta. Nada é por acaso. O que parecia apenas um naufrágio e um incidente com uma cobra era, na verdade, parte do propósito de Deus. Paulo não chegou a Malta por acidente. Deus o levou até lá para que o evangelho fosse anunciado, vidas fossem curadas e corações fossem transformados. O que parecia um problema era, na verdade, uma missão, porque quando Deus está no controle, até os imprevistos fazem parte do plano.